Olá, pessoal! É com imenso prazer que damos abertura a mais um episódio do podcast É do Jogo. Com licença. Casa! Esse espaço onde a gente reúne pessoas bacanas para conversar sobre assuntos ligados à vida fitness, de uma forma descontraída, saúde, esporte e tudo que for afim. Para quem ainda não me conhece, eu sou Leandro Sobreiro, sou médico, sou pós-graduado em medicina esportiva e sou um apaixonado pelo que eu faço. Esse episódio de hoje é um episódio que a gente poderia chamar ele de Papo de Irmãos. Por quê? Bom. Aqui comigo tem os meus colegas de mesa, né? Meus irmãos de coração. Um deles, o cara que começou a... Para de me distrair, rapaz. Tá fazendo careta lá. O cara que começou uma virada de chave 360 na vida dele, né? O cara que tem uma dedicação incrível, né? Tá fazendo um trabalho realmente primoroso e é o idealizador desse projeto, meu amigo e irmão, Vitor Abs. Obrigado. Prazer, mais um episódio. Vou fazer que nem tu aqui, eu tô com meu Red Bullzinho. Sugar Free. Edição especial pra curtir esse episódio aí com vocês. Obrigado pelas palavras, tamo juntasso. Isso aí, estamos juntos. E meu outro irmão de coração, que é um cara que já despontou nos palcos do fisiculturismo e é uma referência na área da nutrição, Renan Almeida. Cara, vamos deixar tu sempre apresentando, né? Sim, ele eleva. Dá uma elevada, né? Uhum. Esse é o mínimo que eu posso fazer para vocês. Então, pessoal, bora para mais um podcast aí, vai estar muito legal. E, pessoal, para vocês entenderem por que eu falei papo de irmão, pelo seguinte, além dos meus irmãos de coração, hoje nós temos aqui o nosso convidado, ele é urologista, mestre e doutor em urologia pela Universidade Federal do Paraná. Ele é professor da cadeira de urologia na Universidade Estadual de Ponta Grossa e na Universidade Positivo de Curitiba. E ele é o meu irmão do meio, Bernardo Sobreiro. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E agora é a minha vez também, né, de abrir o Red Bull. O que eu estava esperando? Essa era a grande hora aguardada, né? Abrir junto contigo aqui. Vamos lá, então. Daí tomamos, né? Aí, pro pessoal não achar que a gente tá todo mundo louco, que a gente tá virado, então explica aí. Foram pro festeirena? Não, virou festa o negócio. Voltaram virado. Isso é um regalo da Red Bull aqui pro programa. Bernardo, então, a ideia do propósito do nosso episódio hoje é a gente conversar, porque nós sempre conversamos aqui muito sobre exercício físico, né, dieta, treino, enfim, mas tudo muitas vezes com um certo enfoque na parte até mais estética, né? E hoje a ideia é a gente trazer contigo aqui, né, na tua experiência, trazer informações muito importantes que estão mais relacionadas também, claro que com a questão de estilo de vida, mas de uma forma mais acessível ao nosso público, falar sobre saúde masculina, né, que é um assunto que às vezes ele é muito negligenciado, né? E hoje eu acho que esse momento aqui a gente está aqui para tirar muitas dúvidas, que às vezes são dúvidas que às vezes as pessoas têm até uma certa dificuldade de estar falando sobre isso, saúde sexual, próstata, enfim, outras coisas, né? Homem não gosta de ir no médico, né? Muito menos neurologista. Exatamente. Aí eu vou inclusive aproveitar o gancho do Renan ali, né? Mudando o meu script, mas... O que tu dirias assim, né, pra gente começar? Primeiro conta um pouquinho da tua trajetória e depois nos explica um pouquinho assim, o que tu achas que pode, né, e qual o momento do homem começar a se preocupar de fato, não com doença, mas de uma forma preventiva em procurar um urologista, porque o homem, muitas vezes a gente associa a urologia a toque retal, né? Não adianta fugir disso, né? Mas vai muito além disso, e às vezes as pessoas não têm esse conhecimento, e eu gostaria que tu introduzisse a nossa conversa justamente nesse sentido, né? De que momento começar a preocupar com a saúde masculina, né? De que forma, né? Por que eu pensaria em ir no urologista sem estar com um problema urinário, prostático? Jurei enfim. que era proctologista que cuidava da parte do toque. É o urologista? O toque de próstata? São focos diferentes. O proctologista é mais para fora, eu sou mais para dentro. Entendi. É só para dizer para vocês que eu ainda não fui, entendeu? Fui enganado. Não, mas aqui, ó, eu fui enganado. vai fazer 40 agora, né? Não é 40 que dizem. Tá chegando. Tá chegando. Ó. Deixa eu ver o tamanho do teu dedo aí, Doc. Vamos ver se é contigo. Mão pequena, mão de pianista aqui. Cara, olha que troço interessante, né? Você sabe que hoje
próstata para nós é um dos menores problemas que a gente tem. Embora se fale muito, próstata aqui, câncer, Novembro Azul, se faça toda uma divulgação a respeito disso, não é o que mata de fato as pessoas. Não é o que mata de fato as pessoas hoje é diabetes, obesidade, hipertensão, coisas do dia a dia, que é a questão da saúde geral que a pessoa tem que ter. Então, assim, a gente vê em todo um congresso hoje que se fala, cara, largue de ser tão especialista em urologia, porque não adianta nada o paciente chegar pesando 150 quilos, o cara com uma pressão absurdamente alta, um diabetes totalmente descontrolado, que é a regra, né? Ninguém cuida disso direito. Faz um exame de toque, o PSA, parabéns, só agora pode ir para casa. Daqui a um ano o paciente morre infartado. E o que adiantou? Nada, né? Então, há hoje uma mudança total, assim, de visão das coisas, todas as especialidades estão nesse caminho, de melhorar a saúde do indivíduo, a despeito da especialidade. Pra vocês terem uma ideia, nós temos um livro base, né, que é 17 mil páginas, que é o tal do Campbell, que é o livro, assim, texto base de urologia. Pela primeira vez na vida, esse livro existe há mais de 100 anos. Ano passado, em 2021, saiu a última edição, que trouxe um capítulo sobre saúde do homem. Pela primeira vez na vida. A urologia chamou atenção para isso. Cara, só que começa muito bacana, o capítulo começa assim, ó. Não há lugar no mundo que o homem viva mais do que a mulher. E no Brasil, em média, 7,8 anos. Aí por quê? O homem se expõe a risco, o homem não vai a médico, o homem não se cuida, o cara é diabético, hipertenso, dislipidêmico, o cara fuma, o cara bebe, né? E é isso. E é isso que a gente tem que combater hoje em dia. Então, por isso a importância desse tipo de abordagem no programa de vocês, assim, não só a alta performance. Porque, assim, a gente tem uma parcela da população que trabalha nessa área de alta performance, mas nós temos o cidadão comum, o cara que está na rua, que são, assim, 99% da população onde a gente tem que atuar, né? Esses 7,8 anos vive menos do que a mulher? Em média. Que coisa louca, tia. Só uma perguntinha assim de curiosidade. Tu comentaste sobre o PSA, né? Que é o resultado no exame de sangue que avalia a situação da próstata. Ele substitui o toque? Substitui. Há uma interação. Olha a felicidade que baita troço! Chegou a suspirar. Vai abrir mais uma latinha de Red Bull. O que acontece é o seguinte. Durante muitos anos só existia exame de toque. Até que em 91 o PSA foi inventado. Na verdade foram 20 anos de pesquisa até existir o PSA. Né? Em 91 ele passou a ser usado como método de detecção. E se mostrou N vezes superior ao exame de toque em diagnóstico precoce. Paralelo a isso, outras coisas estavam em andamento, como por exemplo a ressonância magnética. O que aconteceu? Na verdade, a ressonância hoje consegue enxergar o interior da próstata. Então, o que os guidelines hoje recomendam? Guidelines é aquelas orientações que as especialidades dão de melhor prática médica. Subiu o PSA, passou do referencial de 2,5, passe a considerar uma ressonância magnética, enxergue dentro da próstata e veja se lá tem um nódulo maligno. Então, assim, hoje, voltando na tua pergunta, a questão é assim, e agora? E o toque? Depois que tem PSA e ressonância, vai fazer o quê? Um cara escreveu um artigo a respeito disso, e agora? Faz o quê com o toque? Cara... Literalmente enfia no... assim, ó. Pega aí. O lado A é barato, custa uma luva dessas descartáveis, um tiquinho de Xilocarnagel. Por outro lado, é o que afasta o paciente do urologista. Então, assim... Pode ser feito? Continua a ser feito? Pode. Mas em termos assim, de diagnóstico, hoje, PSA alterado, ressonância magnética, e eu não estou autorizado a pedir biópsia da próstata para confirmar esse diagnóstico sem ter a ressonância. Né? Então o toque hoje caiu muito a importância. Eu vou aproveitar esse gancho aí que é uma dúvida que também as pessoas têm. Tá, ok. E quando eu devo fazer o meu primeiro PSA? Então... Nós temos, assim, é uma coisa muito interessante, quando se fala prevenção do câncer de próstata, né? Quando se fala prevenção, a gente fala de fator de risco. Por exemplo, quero ter menos câncer de pulmão, tem que parar de fumar. Só que a próstata, os fatores de risco são imutáveis, é idade, história familiar e raça. Raça negra tem mais câncer, né, do que o resto. Então, assim, indivíduos que têm esses fatores de risco, pai com câncer de próstata, irmão com câncer de próstata, tem que começar cedo. 40 anos, 45 anos tem que começar. População em geral começa aos 50. Agora, eu estava comentando contigo esses dias, te mandei até um artigo que saiu no Congresso Americano esses dias. Quanto mais cedo o indivíduo começa, menor a chance dele morrer de câncer de próstata. Até ia fazer uma relação, uma pergunta para os dois. Qual o tempo que vocês indicam para as pessoas fazerem exame de sangue anual? Porque isso, se o cara já está ali fazendo exame de sangue, já faz o PSA, né? Eu, por exemplo, faço exame de sangue todo ano. Né? Então, não tem por que não estar fazendo o PSA junto uma vez por ano. Então, talvez assim, o que vocês recomendam
acho que pode ter duas recomendações, talvez para aquela pessoa que não tem um plano de saúde, alguma coisa assim, e uma pessoa que, em modo geral, tem plano de saúde, consegue fazer todo ano, acha interessante fazer todo ano, mais tempo, menos tempo, aí já faz junto esse exame, né? Claro. Bom, assim, eu e o Leandro, a gente tem visões diferentes, como ele trabalha com performance e tem que ter acompanhamento, é mais seguido, porque as propostas de mudança de estilo de vida são mais rápidas, né? Por outro lado, às vezes o urologista é o único médico que esse paciente viu nos últimos 20 anos, né? Então a gente tem que aproveitar não só o PSA, mas aí pede tudo. Então, assim, na minha visão, o exame pelo menos anual, eu recomendo para meus pacientes a cada 6 meses. Eu acho que vai muito do contexto, né, do paciente. Né? Sim. Depende do tipo de paciente. É aquilo que a gente sempre fala de personalização, né? Cada caso é um caso, não só para prescrição, mas também para o acompanhamento, né? Sim. Tem alguns pacientes que vão precisar de exames mais frequentes, alguns pacientes, né, via de regra, de 6 meses, 1 ano. Né? Quanto mais tu intervém no paciente, mais exames tem que fazer, né? Agora falando para aquela pessoa que não costuma ir muito no médico, às vezes chega um paciente para mim e ele fala, não faço exame de sangue há 3 anos. Ruim, né? É ruim, né? Então, de repente, para essa galera que está assistindo o podcast, eles têm um plano de saúde, não costuma ir muito no médico, seria uma recomendação, quem sabe, uma vez por ano, fazer um check-up. Acho que sim. Porque as mulheres, de modo geral, já fazem isso. Porque elas vão uma vez por ano na gineco, às vezes até mais, e daí já fazem exame, né? O homem acaba que não, ele não vai fazendo anual, às vezes fica anos sem ir no médico. Né? Daí vem aquela diferença dos 7 anos também, né? É por isso assim. É meio por aí o caminho. Mas eu uso um exemplo também, na área do esporte, né? A gente viu esse ano aquele caso, né, que ficou muito conhecido aí do rapazinho, acho que 20 anos, que teve uma morte súbita numa maratona aqui em Porto Alegre. Aqui na né? maratona de Porto Alegre. Aí vem a questão assim, quem é que faz, né, com que idade se começa e quem é que faz de rotina uma avaliação cardíaca? Via de regra, o cidadão comum, né, quem que pensa em fazer uma avaliação cardiológica completa num rapaz de 20 anos? Até porque os exames dele podiam estar super bons, os exames bioquímicos, né? Exatamente, né? Mas aí vem a questão do contexto. Eu prego que todo mundo que vai sair do sedentarismo ou do amadorismo, enfim, e vai começar um esporte de um pouco mais de alta performance, esse cara tem que revirar a parte cardiológica antes de começar. Porque a incidência, a prevalência de problemas cardíacos congênitos não é tão pequena assim. Tá, mas Doc, eu acho que isso é uma discussão muito interessante, porque assim, Vitão, vamos trazer o meu caso aqui. Se eu descobrisse que tivesse alguma patologia cardiológica, eu não faria mais? Eu não iniciaria as atividades físicas, eu ia tentar adaptar, ia ficar... Sabe? Aí a resposta é a seguinte, também, né? Depende. Por quê? Qual seria o problema? Esse problema é um problema incapacitante? Esse é um problema que tem correção? Né? Tu pega ele, por exemplo, o cara tem uma formação cardíaca que pode ser corrigida de forma cirúrgica, ele, enquanto não treina, ele não tem sintoma. Mas ele vai começar a praticar uma atividade física e ele é um cara que está mais suscetível a ter uma morte súbita cardíaca, né? E aí, eu faço precocemente uma avaliação desse paciente, eu vejo, esse cara tem... Não vou entrar em detalhes de malformações cardíacas, mas vamos botar num contexto geral. Uma malformação que pode corrigir cirurgicamente. Ou esse cara tem uma arritmia que está silenciosa, que eu tenho como resolver isso. Então, isso não vai ser um fator que vai deixar proibir ele de fazer uma atividade física. Entendi. Porque senão a questão mas era, pode evitar uma morte súbita como aquele guri. Mas vale a pena viver mais tempo com uma qualidade de vida menor? Mas é diferente isso. Porque a atividade física, ela pode te matar no outro dia. Entendi. Pode ser fatal direto. Dependendo do caso. Se for um sim, caso eu usei um exemplo de um caso extremo. Né? Alguns pacientes que eu vejo aqui estão com sobrepeso, pressão alta, estão ali com algum exame alterado cardiológico, o médico pede para dar uma maneirada e não chegar num esforço muito alto. Não é até não fazer exercício, até, enfim, regular alguma coisa metabólica. Não sei se tu consegue dar algum exemplo assim de cabeça de uma situação que é parecida com isso, de qual tipo de doença cardiológica que
Cardiológica? Que o médico às vezes pede para o paciente por um tempo, emagrece primeiro, não leva muita frequência cardíaca. Não, eu vou te dar um exemplo bem rápido aí de problema cardíaco que tem solução e que pode ser de alto risco. O paciente tem arritmia, né? Hoje a gente tem um procedimento que se chama, dependendo do tipo de arritmia, né? Óbvio, não estou entrando, aprofundando muito. Também, né? Tem vários tipos de arritmia. Mas vamos falar de um tipo de arritmia onde tu pode fazer um procedimento que se chama ablação cardíaca, que é um negócio, tu tem um fiozinho que está conduzindo errado a parte elétrica do coração ali e está causando um batimento descompassado. Isso seria um exemplo bem simples, falando de uma forma simplista. E tu tem uma forma de ser, falar de uma forma bem grosseira, tá? Tu vai ali, a ablação é o quê? Tu vai ali e vai queimar aquele nervinho que está dando curto-circuito, entendeu? Tu resolve o problema, né? E esse cara volta a ter vida normal. Vai precisar de um acompanhamento mais... Aí entra de novo aquela história. Esse cara vai precisar de um acompanhamento cardiológico mais frequente, né? Porque essa arritmia ela pode voltar. Mas é um exemplo, não sei se é essa a tua ideia. É, exatamente isso. Eu tive um paciente que o médico estava investigando ali, ele precisou fazer um cateterismo, e daí o médico falou, não faz exercício de alta intensidade, não faz musculação, só caminha levezinho por enquanto. E daí ele ficou super assustado, né? Ele falou que quem não ficaria, né? Devagarinho, que ele caminhava só onde tinha a pessoa na volta. Bernardo, eu vou Deixa eu só para o último. Mas sabe que há uma nova orientação a respeito disso, pacientes assim que são revascularizados, que colocam stents. Aquele indivíduo que infartou ou teve uma angina, uma descompensação, é que ele volte à atividade física, faça aquilo que seja possível, mas que faça. Porque aquela história, né, que a gente diz, não, agora é repouso, cuidado e tal. Esse conceito mudou, ele tem que manter a atividade física dele contínua. Né? Isso que o Vitor dentro do que ele pode, né, claro. Isso, é isso que o Vitor bateu no ponto, né? Daí voltar para não... Sim. Também ficar disfuncional ali. Sim, com certeza. Pode aumentar, enfim, chance de ter diabetes, outros problemas aí também. E a gente sabe que o sedentarismo ele pode ser muito pior para a saúde que, de repente, o próprio problema que o paciente tem, né? Esse é o ponto. Né? E aí, doutor Bernardo, ainda buscando mais forte ainda para a parte masculina, né, que é o nosso ponto alto aqui, cada vez mais estresse, ansiedade fazem parte do dia a dia, né, das pessoas em geral e principalmente dos homens, né? Com a demanda geral de empreendedorismo, né, as cobranças no ambiente de trabalho, a situação às vezes financeira no ambiente familiar, então isso tudo impacta muito a vida do cara. Eu tô falando de a partir dos 30 e poucos anos isso começa cada vez a ser mais forte, né? Então ao mesmo tempo que isso começa a ficar pior, também já começa a bater a idade em que outros índices também já começam a iniciar o processo de despencar. O quanto isso, o estresse, a ansiedade, essa rotina mais pesada, influencia diretamente ali na parte de hormonal, testosterona e qualidade de vida do homem? Tudo. Esse estilo de vida ele é devastador para todos os aspectos da saúde masculina. Se eu pegar a saúde sexual, o que os trabalhos mostram hoje? Cada vez mais os pacientes estão tendo disfunção em idade jovem. Hoje a taxa de uso de medicações para ereção na população abaixo de 30 anos é absurdamente alta. A gente vê isso no consultório, está caindo a idade. Pô, tu esperava o quê? Que o indivíduo fosse ter problemas de ereção com 60, 65, 70. Pô, hoje está tendo de 30, 35, 40 anos com esse perfil de vida. Aí pega a saúde em relação à fertilidade, produção de espermatozoides, tal, cai tudo. Né? Produção de testosterona, cai tudo. Então o indivíduo assim, tem a sua saúde dentro desse aspecto, assim, dessas cobranças todas da vida. Aí ele, claro, começa a negligenciar a alimentação, começa a negligenciar a atividade física, o cara trabalha para sobreviver, ganhar dinheiro, empreender, tarará e tal, e todo o resto acaba se perdendo. Né? Então tem que ter muito cuidado hoje em ter um equilíbrio, né, entre o que o indivíduo pretende fazer da sua vida e qual o preço que isso vai ter na saúde, porque vai ter. É uma questão de o quanto vai pagar por isso, né? Mas vai haver um preço. Mas nesse processo de compensação, digamos que o estresse e a ansiedade sejam algo que tu não consiga tirar diretamente da tua vida por questões do dia a dia. E, tipo, digamos que esse cara não consiga tirar esses fatores estressantes do dia a dia. Que é o mais comum, não dá pra mudar a vida. Não dá pra mudar a vida. Quais são as primeiras atitudes que o cara toma que tu considera top? Assim, cara, faz isso que tu vai ter uma compensação nessa parte degradante, assim. Cara, é o que vocês todos fazem aqui, dieta e atividade física. Porque dieta ele pode controlar,
né? Pode equilibrar, dar uma dieta boa, porque senão vai vir para o sobrepeso, vai vir para a obesidade. O sedentarismo, pô, aí sobe, né, pressão arterial, começa a acumular gordura, começa a converter testosterona em estrógeno, começa a baixar a produção de testosterona. O músculo hoje é considerado um órgão endócrino, né? Então ele tem que ter volume, tem que ter, né, tem que ser exercitado para que o indivíduo mantenha, inclusive lá na velhice, a autonomia. A gente vê hoje o paciente que chega com 80 anos no consultório não consegue levantar da cadeira, né? Então, assim, a chave para isso tudo, já que assim, a vida realmente é difícil mudar, mas o estilo que tu conduz a tua vida ele é fundamental para te preservar. Então, assim, bota na agenda, é trabalho, atividade física diária. Fazer o quê? Cara, aquilo que for possível. É melhor que qualquer coisa, é melhor que nada. O ideal hoje, né, são os exercícios resistivos, de que é musculação, tem que fazer, né, para manter tônus muscular, manter equilíbrio. A gente fala assim, longo prazo. E a gente não está falando, na verdade, de estética. Está falando de funcionalidade e preservação de autonomia, né, que é uma coisa super importante. Então a resposta é essa, para tu manter a tua saúde, apesar de tudo da vida, né, dieta e atividade física, não tem segredo. Perfeito. Força muscular é um dos grandes marcadores grande de marcador de né? morte, né? A história é a seguinte. Grip, capacidade de levantar. Esse é um dos pontos. Já sabiam disso, não, né? Que um dos marcadores de saúde é conseguir levantar de uma cadeira. É simples como isso, né? E sabe que assim, o indivíduo que não consegue levantar de uma cadeira, o que acontece? Ele vai cair em casa. Ele vai fraturar uma perna, vai ficar acamado. E eu digo assim, é o começo do fim. Né? E eu vi um... É que assim, não dá pra confiar muito porque era TikTok, tá? Mas, ou seja, a fonte de informação ela não é tão acadêmica. TikTok, pra quem tá assistindo aí, o Vitor adora consultar com o ChatGPT. Mandei pra ele, saiu uma notícia ali. Cara, a letra era ao vivo, tu vê, né? Saiu uma notícia aí de um jogo. Rapaz que ficou intoxicado ali devido a uma sugestão que o ChatGPT deu pra ele. Uma sugestão de troca alimentar. Então, cuidem. É que assim, o ChatGPT, ele tem a tendência a não te dizer não, né? Exatamente. Então, e se ele te disser não, tu influencia ele pra ele te dizer sim. Então tá tudo certo. É o paizão do cara. Então cuidem-se. Falou o rei da influência, né? A gente fez um teste no ChatGPT do Vitor e no meu, e com a mesma pergunta ele respondeu duas coisas totalmente diferentes, né? Tendencioso. É verdade. Exatamente. Tá, o que tu viu no TikTok? Fiquei curioso. Assim, cara, que a parte de musculatura e funcionalidade das pernas estão diretamente ligadas ao nível de longevidade desse ser humano e alguma coisa também, e aí eu achei muito louco, envolvendo a parte de sanidade mental, assim, pro futuro da velhice. Então, é feito um estudo, mas é aquela coisa, né? Alguém disse, foi feito um estudo lá em Stanford, né? E aí ninguém sabe que estudo é, quem é e se é Stanford mesmo. Pode existir o estudo, mas às vezes enfim, a metodologia do estudo não é tão boa ou ainda carece de mais estudos. Mas fica bonito, mas isso que tu viu, é isso que a gente estava falando agora, né? Dessa questão que tu está falando, em outras palavras, é o que a gente estava conversando antes em relação a marcador de longevidade de força de perna. Né? Que loucura. Para quem não gosta de fazer perna na academia, já fica a dica. Que ninguém Olha só, fazendo uma correlação sem saber do estudo. Se o cara não anda direito, ou ele tem pouca mobilidade, ele vai ficar mal de cabeça, né? É verdade, pode ser. E questão também de treinar a perna, isso não é TikTok não, tem estudo mostrando que força e músculo nas pernas, como o Bernardo falou antes, o músculo é um tecido endócrino. E o músculo estimulado, principalmente de pernas, porque um grupo de grande volume muscular, ele libera a substância que a gente chama de miocinas, que são substâncias que tem várias ações curativas no nosso corpo, e uma dessas miocinas é muito importante para a saúde neuronal. Então a gente vê idosos hoje que fazem musculação, claro, dirigida para aquele público, que consegue melhorar a massa muscular em membros inferiores, eles melhoram marcadores de demência. Isso! É isso daí. Marcadores de demência. E tu acha que esportes que têm explosão, né, também trariam um benefício, assim? Porque, querendo ou não, a explosão por segundos, ela é anaeróbica, né? Nós falamos isso no podcast com o Felipe Honorata, te lembra? Né, que ele apresentou para nós um estudo feito no Canadá, mostrando que o boxe melhorava muito a sintomatologia do Parkinson, né? Sim. O boxe, ele é um misto bem legal, né? Ele é um tanto resistido e bastante aeróbico, né?
Sim. Tanto anaeróbico e bastante aeróbico, as duas O que coisas. tu pratica, doutor? Cara, um pouco de musculação é a mãe de todos os esportes, como eu digo, né? Tem que fazer, gosto de correr um pouco. Corri de moto durante um tempo, agora estou meio aposentado. A moto eu corria também, é só pra ver se o coração tá bem, né? Então assim, mas... Tá, mas correr de moto, manter a saúde, eu não entendi. É. Olha, o cara sai pra mas correr, é de moto ou calça Mas tênis? é manter a saúde mental. Então, Dá uma desopilada. Cara, não, eu fui do esporte a vida toda, né? Eu joguei vôlei durante 15 anos, daí... Como fiquei meio baixo para continuar jogando, tive que ir mudando de esporte. Enfim, mas, cara, é uma coisa que eu pretendo levar para a vida inteira, assim. Eu costumo dizer para todo mundo, eu quero ser aquele velho empinadinho da academia lá, cara, com 75, o cara tá lá, tá com postura, tá puxando seu pezinho, fazendo o que eu posso, né? A gente não vai Presença, hoje. né? Deixa eu te fazer uma pergunta, que esse corte é TikTok daí. É possível a gente blindar a nossa saúde hormonal levando uma vida mais festeira, com álcool, churrascada, noite? Bah, ruim, né? Fica difícil. Larguei pra ti, no teu colo isso aí. Assim, ó, não, se a vida for essencialmente isso, zero condição, né? Não vai ter. Porque o álcool é danoso para a saúde muscular, aí churrasco, comida ruim, cheio de gordura, saturada, não tem como, né? Cara, é muito engraçado. No meu consultório, quando eu falo de churrasco não é fora da dieta. Ué, proteína? Churrasco. Mas a carne que eu como não tem gordura por fora. Quanto mais macia é a carne que tu come, mais gordura dentro da fibra. Eu acho que o filé não, tá? Filé mignon não. O filé mignon, ele é mais gordo que comer um colchão mole, um patinho. Né? Com certeza. Não, olha, acredito que ele tem uns 20% mais de caloria, tá? Eu errei algumas vezes, então. Mas, ontem, inclusive. Mas, cara, mas é que tá, tu não come filé mignon no almoço e na janta todos os dias do mês. Não, uma vez por semana. Exatamente, então não tem problema. Agora, o churrasco, geralmente a gente trabalha com carnes bem mais gordas, né? O vazio engana muito, a galera acha que o vazio não tem muita gordura, mas ele tem bastante gordura ali entre as fibras. Costela, nem precisa falar, né? A picanha ali com a gordurinha, então... Cara, mas vem cá, tio, vamos pra churrascaria enche lá no Princesinha. Bernardo, desculpa te interromper. Não, mas é isso aí, galera. Cara, churrasco ali é uma alimentação com muita gordura saturada, muitas vezes vai ter muita caloria, muito sódio, então não é uma refeição saudável. Agora tu pode, claro, um dia assar uma maminha ali, não exagerar no sal, comer uma quantidade direitinha ali, uma maminha é uma das carnes magras ali para se fazer no churrasco, comer com algum legume, uma batatinha assada, pô, ficou show de bola. Aí dá pra gente considerar uma refeição saudável. Agora, se fizer um churrasco mais livre, tanto de carnes quanto as adições aí, né? De um salsichão, pãozinho com alho, uma maionese, aí vai degringolando ali a qualidade alimentar, né? Um assunto que a gente vê muito assim, em vogue em redes sociais, enfim, em meios de comunicação, em relação a histórico masculino de gerações em que se tem visto muito falar que está havendo um declínio de testosterona em médias populacionais com o passar das gerações, né? Que antigamente tu via homens com testosterona, falando da mesma faixa etária, testosterona médias mais altas. Isso é fato? Isso é fato. Gladiador, 3.000 de testosterona. Não, eu tô falando de natural, Vitor. Não, o que acontece é o seguinte, assim, ó, se a gente for pegar testículo como esse marcador, né, produção de testosterona e produção de espermatozoides, o sêmen, a qualidade vem francamente caindo nos últimos 100 anos, assim, não há questão, assim, não se questiona nada a respeito disso. Tanto é que cada vez que a Organização Mundial de Saúde lança, a cada 10 anos, um novo manual de análise seminal, os valores consistentemente são reduzidos para baixo. A normalidade está cada vez menor, né? E o testículo é um órgão que tem essa dupla função, produção de testosterona e espermatozoides. Então, as duas coisas caem juntas. A função testicular vem caindo ao longo do tempo. E aí, assim, mas de onde está o segredo? Bom, quando a gente começa a ver homens inférteis, começa a ver homens com baixa testosterona, qual é o centro disso tudo? Saúde. Então, nunca se falou tanto hoje, quando se fala de infertilidade,
fator masculino do que melhorar a saúde. Então esse indivíduo ele está obeso, a saúde dele está ruim, ele tá todo tapado de radicais livres, né? Tá num estresse oxidativo horroroso, assim. Então ele é diabético, ele é hipertenso, ele é sedentário, ele fuma, ele bebe. Então assim, tá tudo ruim. E isso reflete diretamente na saúde, tanto hormonal quanto na saúde de fertilidade, produção de espermatozoides. Isso assim, é fato, não tem como contestar isso. Né? Então, claro, aí voltamos a tua pergunta, como é que eu posso me blindar a respeito disso e tentar melhorar isso? Cara, é o que a gente faz no dia a dia. O paciente chega com o espermograma alterado, está ruim. Primeira coisa, elimina todos os fatores ruins de saúde, hábitos ruins e, né, doenças que ele tem. Quanto mais doente o indivíduo, pior a testosterona, pior a fertilidade. Esse aqui é o fato. Né? Então a gente tá travando o nosso processo evolutivo. Em vez da gente ficar uns gigantes de mármore, a gente tá diminuindo nossa produção de testosterona. A gente falou isso com o Ricardo. Não, mano, só ladeira abaixo agora. Só ladeira abaixo. iFood, geladeira, tu não precisa ter mais muita massa muscular. Tu não precisa caçar, tu não precisa ir pra rua degladiar por a tua alimentação. Então, pra que tu precisa de tanto testosterona? Tô falando de uma maneira evolutiva. Eu posso te dar uma lista aqui. Não, eu sei, tô te falando de uma maneira evolutiva o porquê que tá piorando, Sim. entendeu? Aí o cara tá gordo, enfim, né, para sobreviver, não para ter uma vida boa. Mas para sobreviver não precisa. E tem muita gente hoje em dia que um cara que é obeso, sedentário, hipertenso, ele tá sobrevivendo. Aí Ele não vira tá uma vivendo. questão genética, porque por que a próxima geração ela vai seguir no processo de degringolar? Por que o meu filho do meu filho, cada vez vão ter menos produção? Se eles tiverem um estilo de vida diferente, isso não tende a mudar? Tende a mudar, só que assim, globalmente a população está declinando a saúde. Entendi. Então, em parâmetros Nível gerais, global, está caindo. claro. Mas assim, mas todo mundo? Não é uma coisa uniforme. Por isso Podemos que olhar. A família inteira tem que se cuidar. O pai, o filho, o neto tem que manter esse padrão na família. Aí tu vai selecionar ali, pelo menos a tua família, tu vai selecionar o padrão, né? Família testo alta. Eu não sei se isso é uma realidade no teu consultório, mas eu percebo muito, isso me chama muito atenção, que eu recebo muito paciente jovem com testosterona, claro, dentro do limite de referência, mas assim, pô, tu vê um cara de 20 e poucos, 30 anos com testosterona abaixo de 300. Né? Eu tenho visto isso com muita frequência, e às vezes não é um paciente obeso, né? Tu olha pro cara, assim, parece, não é totalmente sedentário. O que tu acha que está contribuindo para isso? Cara, aí eu vou jogar uma bola para cima para vocês aí. E aí, qual é o valor referencial de testosterona? Quanto é uma testosterona normal? E eu jogo mais uma. Antes não se fazia tanto exame de testosterona. Hoje está assim, quase que obrigatório fazer. Todo mundo quer saber, né? Então, assim, mas a minha experiência, assim, cara, ninguém vive bem com 350 de testosterona. Concordo plenamente. Se tu pegar e disser assim, porque assim, tu vai pegar a Sociedade Europeia de Urologia, 350 para baixo, repõe. Americano de Urologia, 300 para baixo, repõe. Cara, isso não é assim, ninguém vive bem com isso de testosterona. Tanto é que quando fala assim, qual é o meu objetivo quando eu quero começar uma reposição, onde eu quero chegar? O cara coloca lá, algo entre 600 e 700, que eu acho que seria um valor normal que o indivíduo teria para ter uma vida normal. Se for me perguntar no consultório, aonde que o indivíduo roda melhor? Fisiológico alto. 900, 1000, que o indivíduo sente a diferença, e aí que o indivíduo assim, não, aqui eu estou rodando bem, né? Enfim. Então, assim, o que acaba acontecendo? Por que a gente vê tanto jovem? Na verdade, eu acho que é assim, a gente vê uma queda de qualidade progressiva de saúde. Esses jovens quase todos têm a mesma história. São obesos desde pequeno, né? Ginecomastia, o cara é sedentário, o cara não pratica atividade física, está vivendo uma vida ruim, de estresse constante, né? De pressão de trabalho, de tudo. E isso tem um preço, né? E o preço acaba sendo uma queda de testosterona. A queda de testosterona desanima o indivíduo a fazer atividade física, então é o cachorro atrás do próprio rabo. Né? Vou trazendo um contexto um pouco mais... Não é de alta performance, mas é porque isso acontece bastante no consultório. Provavelmente o Leandro deve acontecer mais ainda. Às vezes o cara pede um exame ali de testo, aí ele vê ali, minha testo tá 600, mas ele não tem nenhum sintoma, baixa libido, falta de disposição, energia. Mas ele acredita que, não tem nada para eu tomar natural, né? Não de hormônio, que eu vou ganhar mais massa. E eu falo para ele,
Cara, tu aumentar naturalmente a testo de 600 para 700 para 800 não vai te dar mais hipertrofia, não vai aumentar a tua síntese proteica. Tu diz o mesmo, assim, vocês concordam com isso? Porque eu vejo que a galera que tá ali curte maromba, musculação, eles acham que se tiver 1000 de testosterona de maneira natural, talvez tomando um clomifeno, ou eles acreditam num tribolos, enfim, em outros fitoterápicos, eles acreditam que eles vão ganhar mais músculo, né? O que de fato eu acredito que não é, mas quero saber a opinião de vocês. Bom, assim, o Leandro com certeza tem muito mais experiência, que é mais a área dele, né? Mas uma coisa que eu posso te garantir é o seguinte, assim, ó, ligado, uma relação entre testosterona e síntese proteica, ela é de certa forma direta, mas não é exclusiva, porque há uma outra situação que é de dieta, tem que haver aporte proteico, então tem que ter o papel do nutricionista voltado a isso, não é melhorar... Deixa eu só te interromper, Doc. Eu acho que o detalhe da pergunta, e eu acho que ela tem uma magia importante, se eu tiver com 1000 de testosterona ou 500 de testosterona com a mesma dieta adaptada para ganho de massa muscular, para desempenho, com 1000 de testosterona eu tenho um maior ganho de fibra muscular do que com 500, 700? Posso responder essa? Claro. Pode. Eu uso isso muito no consultório, tá? Eu faço uma analogia que é muito mais palpável para o cidadão comum. Pega os valores de referência de testosterona, tá? Depois eu vou usar teus números, mas vamos arredondar de 200 a 800, ok? Tá? Bota um zero atrás desses números, 2.000 a 8.000, e nós vamos brincar que isso é um salário, ok? Quem é que vive melhor? Quem ganha 2.000 ou quem ganha 8.000 reais por mês? Se tu ganha 5.000 por mês, tu falou em 500, e eu te der uma bonificação e tu começar a ganhar ganhar 10.000 por mês, isso vai impactar na tua vida? Claro, não é tão simplista assim, tá? Mas sim, tá? Essa analogia a gente consegue extrapolar ela para a parte hormonal. Vai fazer diferença sim. Só que, quando tu fala em alta performance, esse impacto salarial não é tão grande quanto tu, por exemplo, tu passar o teu salário de 5.000 para 50.000, ou seja, a testosterona vai para 5.000, aí eu tô falando de uso abusivo de anabolizantes. Aí o cara vai virar uma máquina, entendeu? Porque aí o cara tá ganhando muito mais. É uma analogia simplista, mas é quando tu pegar uma testosterona de 500 e botar para 700, que foi a colocação que o Renan fez, aquela diferença salarial vai ter um impacto, mas talvez esse impacto não seja tão palpável assim do ponto de vista de... massa muscular acaba não sendo, né? Vai ter um impacto pequeno. Mas tem. Eu tenho alguns pacientes ali que já usaram clomifeno, né, e chegou a bater 1.200 de testo. Cara, natural. E não mudou o ganho de massa. E é uma pessoa que já treina e tal. Então, assim, pode ser que ele já estava meio num limite natural dele. Ele também não era uma pessoa com muita massa muscular, já lá seus 40 e poucos anos. Então, talvez, mesmo assim, ele já tem uma genética mais difícil de ganhar massa muscular. Então, esses fatores externos não colaboraram para que esse aumento de testo fizesse se transformar em ganho de músculo. Talvez, até, não me lembro assim, se ele sentiu mais libido, mais posição, sei lá, ou um efeito placebo também, mas na parte de ganho de massa muscular, ele já tinha ali, se não me engano, 700 de teste, 600, ele já estava bem, assim, não estava sintomático, sabe? Então, mais ou menos é esse assunto, né? Sim. E questão queria te perguntar em relação à parte, não só exercício, a parte metabólica como um todo, isso também tem impacto na fertilidade? Tem. Então é o que a gente estava falando. Muito rapidamente uma história, assim, nos anos 90 se criou uma tecnologia de reprodução humana que chamava de injeção intercitoplasmática do espermatozoide no óvulo. Resumindo, captava o ovo da mulher, injetava com um micromanipulador, um super microscópio, um espermatozoide dentro de cada ovo. Quando isso aconteceu, nós da urologia dissemos, cara, nosso papel na reprodução humana acabou. Basta ter 10 espermatozoides e os caras botam dentro do óvulo e faz a criança. Cara, você acredita que isso não deu resultado?
A ICSI não trouxe o resultado que se esperava. Hoje tu tem uma taxa de sucesso de 30% a 40% por ciclo. É como jogar uma moedinha para cima e cara ou coroa. E onde é que está o segredo? Na saúde masculina. Se o homem não tem saúde, o espermatozoide não tem saúde. Ele tem hoje um teste que vocês vão ouvir muito falar daqui para frente, chama fragmentação do DNA. Ou seja, tu consegue medir a integridade do DNA do espermatozoide através de testes químicos, né? E mostra o quê? O indivíduo mais velho, saúde ruim, com uma série de doenças crônicas, DNA todo fragmentado. Então esse indivíduo não consegue engravidar. O que tem que fazer? Melhorar toda a saúde. Isso reduz essa fragmentação e aumenta a chance do indivíduo conseguir estabelecer gravidez. Então nunca se falou tanto hoje, até o próprio pessoal da ginecologia, que é muito de laboratório, fazer tudo em fertilização in vitro, de melhorar a saúde do homem, né? Então se o indivíduo está com saúde ruim, primeira coisa, cara, melhore para ter o melhor espermograma, a melhor qualidade seminal possível para tornar o resultado da reprodução assistida razoável, né? Eu tenho duas perguntas, curiosidades sobre isso daí. O que são esses resultados dos exames que vão diretamente ligar na saúde do espermatozoide, né? Indicando que eu tô com o espermatozoide Kentucky, né? E a outra, cara, é completamente fora, e aí pode ser um dos dois para responder. Vou criar um cenário aqui. Não é consultoria particular. Mas eu vou criar um cenário aqui. Tem um amigo. Nada Digamos que, numa situação extremamente hipotética, né, o indivíduo esteja utilizando hormônios de maneira suprafisiológica, e isso venha, obviamente, aí como consequência a inibir o eixo, né? Mas, por um acaso do destino, dentro desse processo ele venha a conseguir engravidar a sua parceira. Tem algum indicativo de que esse sêmen, esse espermatozoide, ele não seja de qualidade nesse período? Olha, eu tenho um laboratório de sêmen no consultório e eu faço o espermograma dos meus próprios pacientes, né? Então, assim, o grande marcador dessa saúde de fertilidade é o próprio espermograma, que a gente tem assim 3 parâmetros básicos: quantidade, quantos milhões de espermatozoides eu tenho lá, quanto mais melhor; movimentação, ou seja, tem que pensar assim, que ele tem que sair lá do fundo da vagina, dar um corridão e chegar lá no óvulo. Sim, maratonista. É como daqui a Novo Hamburgo, Uma mais ou corrida menos. na Assim. vida tu já venceu, né? Uma corrida da vida, já, pelo menos uma. Pelo menos uma tu já foi campeão. E a última de todas é a que a gente chama de morfologia, né? Quanto mais perfeito o espermatozoide, melhor. Então, assim, o cara tá lá tomando hormônio, faz um espermograma. Sabe que sim, uma coisa muito interessante, não é necessário ter um espermograma extremamente bom para estabelecer gravidez. Mas uma boa gravidez. Não, gravidez. Não, a gravidez não é boa ou ruim. Não, né? entendeu? O aspecto que ele quer te perguntar é de ter um bebê saudável. Isso. Não, isso não muda, não. Ó, se alguém disser assim que usar esteroide suprafisiológico altera o sêmen a ponto de gerar malformação congênita, cara, esse dado não existe. Não, esse dado não existe ou essa realidade não existe? Porque senão todos os bodybuilders iam ter filho mal formado. Com algum problema, e a gente não vê isso, né? A gente não vê porque eles não têm filho. Não, tô brincando. Mas nenhum é pai, né? Pô, se tu pegar todos os são Mr. tudo- Olímpia ali, tu tem filho. Não, tem e detalhe, tudo não programado, né? Que tava tudo dizendo, não tem como. Aí vai lá e meteu assim, ó, há uma regra geral de inibição de eixo toda vez que usa hormônio, até em doses baixas, doses que a gente faz em consultório normal para reposição do nosso, né, fisiológica? Menos de 1000? Sim. É que tu, quando tu põe, desculpa, eu tô tirando a fala dos médicos, não, mas fala. Enfim, tudo que tu põe exógeno, que é fora do corpo, o teu corpo vai entender, pô, tô tomando ali uma testosterona, eu não preciso fabricar, mesmo que tu esteja trocando 6 por meia dúzia. Então, se tu tá com 800 de testo de maneira de uma reposição, aí teu corpo ele não vai fabricar mais testosterona, pelo menos com injetável, né? Mas com, não sei ali, o Leandro pode dizer ali, o Bernardo, se com outra técnica de reposição pode ser que mantenha o eixo. As que mantêm o eixo são aquelas que mantêm um certo grau de oscilação diária de testosterona. Então, assim, entendi. O gel, super seguro. Saiu agora nos Estados Unidos o Natesto, que é um gel para uso nasal. Eu acho que vai ser uma porcaria para usar 3 vezes por dia, o cara enfia aquele troço no nariz. Cara, não vai rolar. Mas eles patrocinaram no último Congresso Americano de Urologia, que era um monte de trabalho, dizendo isso assim, preserva a fertilidade, não altera eixo, é bom, porque mantém aquele ciclo, o ritmo circadiano da testosterona normal. Agora, tudo que estabiliza, então qualquer injetável faz parada de eixo, né?
E claro, se a gente for usar hoje um clomifeno, por exemplo, que estimula a função testicular, também não vai ter problema, né? Mas todos os injetáveis, a princípio, fazem parada de eixo. Agora, o impacto na fertilidade do indivíduo, como é uma coisa cíclica, então ele vai ter momentos que está usando mais testosterona, que ele vai estar com espermograma zerado. Sim. Zero. E vai ter momentos que ele está tirando essa testosterona e entrando numa terapia pós-ciclo, por exemplo, que vai usar um HCG, clomifeno, que estimula o testículo, ele vai ter graus variados, né, de qualidade seminal, que às vezes é o suficiente para engravidar. Vocês sabem que, assim, ó, quando eu estava na USP, eu fiquei 3 anos lá na andrologia, a gente operou 991 pacientes, vasectomia, buscando esterilização voluntária. A gente analisou o sêmen de todos esses pacientes. Tinha cara lá buscando vasectomia que tinha 3 milhões de espermatozoides por ml, sendo que o normal é a partir de 16 milhões. E o cara era pai, tinha 2, 3 filhos. Né? Eu vi num podcast do Era Rafael... pouco provável esse resultado de ter filhos com esse espermograma. Não, eu digo assim, não é impossível. Não é impossível. Sim. Cara, é pouco provável, reduz a chance, mas o que eu quero dizer é que aí, nesse cenário, o cara está usando testosterona, aí tirou um pouco de testosterona, entrou numa recuperação de eixo, aí o cara bate lá 3, 4, 5, 6 milhões de espermatozoides e engravidou. Conseguiu. Eu vi o Rafael Brandão, que é o, Sim. enfim, da Open, o maior atleta, e ele fez um vídeo falando sobre isso, e o médico, ele fez inseminação artificial, se não me engano, e o médico falou que precisava de pelo menos 9 milhões, né? Existe um número assim, e também ele falou que é mais fácil enfim, é mais fácil gerar um filho mulher ali, ter o espermatozoide feminino, ele se, na verdade, ao fundir, ele manter o sexo feminino do que o masculino. Ó, quando usa reprodução assistida, porque assim, aí é uma coisa muito interessante, né? Quando a gente fala de qualidade seminal, a gente fala assim, qualidade seminal suficiente para gravidez natural, qualidade seminal suficiente para uma inseminação intrauterina, reprodução de baixa complexidade, ou qualidade seminal para fertilização in vitro de alta complexidade. Cada vez que a gente vai subindo a tecnologia, a gente vai baixando a qualidade do sêmen. Então, assim, um indivíduo hoje com 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, que para uma gravidez natural seria praticamente impossível, para laboratório está sobrando espermatozoide. Então, assim, se o indivíduo é hoje fisiculturista, mas eu quero engravidar em algum momento, ele vai ter que reduzir o hormônio, estimular o testículo, ter alguns milhões de espermatozoides, que para a gente da reprodução humana é fácil, fica tranquilo de fazer. Só, claro, é uma coisa cara, não é para todo mundo, a gente gasta hoje 20, 30 mil reais por ciclo de tentativa, né? Então, assim, mas é possível a gravidez mesmo usando o suprafisiológico. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Doc. O cara foi lá, viu que a testosterona dele tá abaixo, o cara quer melhorar o desempenho dele, melhorar a saúde de uma forma geral. Talvez antes de tentar fazer um processo de reposição, né, de testosterona, ele queira aumentar com esses cara, suplemento natural, essas paradas, tribulum do não sei o que do peru e tal. Isso é o tipo de coisa que realmente vale a pena, dá algum tipo de resultado, é saudável, o cara tá perdendo tempo ou trazendo malefício para a saúde? Cara, eu vou dividir com o Leandro a pergunta, porque assim, ó, eu por formação era frontalmente contra o uso de fitoterápicos, nutracêuticos, etc, etc. Mudei de opinião recentemente, tenho usado bem mais, mas se for me perguntar assim, entre pegar um gel manipulado de testosterona e usar tudo isso, o do peru, cara, não tem comparação, o gel sai lá na frente. Sim. É muito mais prático, muito mais fácil. Eficaz. Eficaz, né? Mas assim, hoje a gente tem muitos nutracêuticos interessantes para performance, para a saúde geral do indivíduo, que eu acho bacana usar, assim, né? Entre isso até a própria maca peruana, NADH, coenzima Q10, esse tipo de coisa, cara, não tem problema de usar. Mas se for me perguntar, não, eu tenho X recursos, eu uso para nutracêutico ou uso um gel, um clomifeno, cara, gel, clomifeno, o resultado é outro, né? Tu pode até, assim, eu uso muito em paciente jovem, esses indícios que o Leandro falou, chega lá com 20 e poucos anos de idade, eu não vou usar injetável porque eu vou destruir o testículo do indivíduo. Então, hoje ele é o melhor candidato a usar clomifeno. Né? Bem tranquilo, eu tenho estudos hoje de 14 anos de acompanhamento de clomifeno, ele é seguro, pode ser usado a longo prazo, e a experiência que eu tenho, assim, eu estou publicando um trabalho agora a respeito disso, chega quase a triplicar a testosterona basal. Então, imagina, o cara tem 250, pô, ele consegue 700, 800 de testosterona só com estímulo testicular. Tá bom, tá ótimo, né? Muito. Eu tenho um paciente meu que deu mais de 1.000 de testo. O resultado não é legal? É bom, sim, e simples, banda manipular, eu barato, particularmente, eu acho uma ferramenta fantástica. Sim. Para aquele indivíduo que a gente falou ali, cara jovem, né?
cara que não tem filho, não quer bloquear eixo, né? Não quer mexer com eixo. E porque o resultado, claro, quando tu pega um paciente que tem uma testosterona baixa e um LH baixo, né? Porque tu vai pegar um cara com LH de 9, 10 ali e dar um clomifeno, a resposta é muito ruim. LH é o hormônio que estimula o testículo a produzir testosterona. Quando ele está muito alto, subentende-se que HCG? já está havendo... Não. O HCG, ele é um medicamento que a gente usa, que quando ele é metabolizado no nosso corpo, uma porção dele é uma molécula muito semelhante e se liga aos receptores de LH, né, e exerce um estímulo semelhante no testículo. É por isso que a gente usa o HCG como essa ferramenta. Mas eu estou falando especificamente do hormônio natural, tá? Que quando ele está alto, é um sinal de que está havendo um estímulo acima do normal e aquele testículo está meio preguiçoso, digamos dessa forma. E aí quando tu bota um clomifeno em cima, que o clomifeno ele faz aumentar esse LH, né, aumentar o estímulo do testículo, às vezes tu não vê, nesse paciente já tem um LH mais alto, uma resposta muito satisfatória. Mas via de regra, quando pega a maioria desses pacientes, eu vejo triplicar. É bom pra caramba. Eu já vi paciente chegar com uma dose... Não, e subdose, né? Sim. Porque a dose do clomifeno de farmácia, ele é de 50 miligramas. Muitas vezes ali, com 10, 15 miligramas, esse cara já triplica a testosterona. A gente consegue manipular isso, né? E o cara já triplica a testosterona dele. É que esse uso do clomifeno, que ele chama de off-label, ele não foi feito para aumentar a testosterona, embora todo guideline traga assim, olha, pode ser utilizado na dosagem ou 50 miligramas dias alternados, 25 miligramas dia, todo santo dia, né? Está lá nas estratégias de aumento de testosterona em indivíduo que quer preservar a fertilidade. Isso abre uma seara que eu acho bem interessante, aí vem a questão do LH um pouco mais alto. Sempre há um espacinho de resposta. Esse LH, ele é um LH de 10, está ruim? Poxa, está meio alto já para responder. Mas ele pode chegar a 12, pode chegar a 14, sim, mesmo no indivíduo mais velho. E eu tenho usado muito o clomifeno em pacientes com idade mais avançada, né? E responde, claro, não tão bem quanto o jovem, mas ele é uma ferramenta de teste terapêutico, por exemplo. Então o indivíduo assim, tem uma testosterona mais ou menos, está ali com 380, se for pegar no papel, como diz o outro, não precisa repor, mas ele é sintomático. Por que não um teste terapêutico de 3, 6 meses? E aí fala assim, vamos chamar de seu João. Seu João, compare o que o senhor é hoje com a versão testosterona um pouco mais alta, 500, 600, 700. Olha, a resposta é invariável. Eu me sinto muito melhor agora que eu tenho uma testosterona mais alta, né? Então aí, teste terapêutico feito, eu posso usar gel, posso até usar injetável. Se a questão de fertilidade não é mais importante, eu tenho injetáveis rápidos, injetáveis de longa ação, tenho muito mais opções, implantes hormonais, que também funcionam bastante bem, né? Eu ainda queria ir seguindo nesse ponto. O que consiste, e aí eu acho que talvez seja mais pro sobreiro 1, o que consiste esse processo? Eu quero parar com o processo de reposição hormonal, quero voltar com o meu eixo e minha produção natural de testosterona, quero, sei lá, tenho planos de talvez engravidar minha parceira. Vou mudar de novo o processo aqui. No que consiste esse tratamento pós-utilização de hormônios para o cara conseguir voltar ao processo natural? Sempre consegue? Quanto tempo em média isso demora? Eu vou, antes de responder, eu vou agregar um pouco mais nessa pergunta e vou largar para ti. Boa. Dentro disso que ele estava questionando, é uma coisa que estava no meu script aqui para questionar, tá? Justamente é o seguinte, que eu acho que é uma dúvida muito frequente, tá? Pelo menos eu percebo isso muito em consultório. O cara que vamos botar aquele indivíduo jovem, tá? Que está usando hormônio para performance, muitas vezes por conta própria, enfim, tá? O cara que está usando hormônio independente de dose, tá? Como é que é na vida real, né? Perde-se ao longo do tempo, estou falando de uso contínuo, prolongado, perde-se ao longo do tempo a recuperação de fertilidade? Vai chegar um ponto em que esse cara vai ficar inviável do ponto de vista de fertilidade? Até que ponto se consegue restaurar isso? Junto com a pergunta que o Vitor fez ali, acrescentar mais isso. Então assim, a recuperação sempre vai haver, né? A questão toda que a gente vai, assim, é o quanto vai recuperar. O suficiente para uma gravidez natural? Muito provavelmente não, se o tempo de uso foi muito prolongado. E existe um tempo, assim, médio? Algum estudo que fale sobre isso? Um grau de atrofia, né? Então, por exemplo, qual é o principal exame que a gente faz hoje? O paciente chega, casal. Normalmente funciona assim.
teoricamente, a chance de infertilidade é meio a meio, do fator ser masculino e feminino. Mas na prática acontece assim, a mulher fez todos os seus exames e o cara não fez nada. Né? É sempre assim. Aí a gente vai examinar o quê? Testículo, volume testicular. Porque o que dá volume no testículo são células germinativas. Né? Então, se chega lá e examina o testículo desse tamanhinho, putz, só o cabo do machado, doutor? Só o cabo do machado, cara, a chance de recuperação desse testículo é muito pequena. Agora, tem um testículo de volume um pouco mais reduzido, mas ainda assim, cara, não é aquele testículo francamente atrofiado. Recupera. Pode levar 1 ano, pode levar 2 anos, recupera. Pode acabar em reprodução assistida? Pode acabar em reprodução assistida. Mas hoje, assim, é muito pouco provável que esse indivíduo não consiga ter uma paternidade biológica, mesmo tendo usado hormônio por muitos anos. Só que, muitos anos, a gente está falando de quanto tempo, assim, mais ou menos? Não, ciclos aí de 10 anos, ciclos de 5 anos, né? Consegue recuperar sempre alguma coisa. Legal. Só que digo assim, aí não vai haver a possibilidade natural. E aí vão cair numa outra seara, que o pessoal tem falado muito, eu acho um pouco de banalização isso. Ah, não, então, já que quer preservar a fertilidade, congela sêmen e toca hormônio. Sim, agora virou essa modinha. Virou Todo essa mundo modinha. tá falando Tem que lembrar o seguinte, não é que tu vai botar esse sêmen na geladeira de casa, né? Aí eu vou tirar do congelador, vou injetar lá dentro da vagina da mulher e vai nascer uma criança. Não é assim que funciona. Podia, né? Mais barato, né, Doc? Pior o cara se enganar e botar o cubinho de gelo num drink, né? Cara, o que tem que pensar que esse sêmen criopreservado, ele sempre vai ser usado exclusivamente em reprodução assistida de alta complexidade. A gente fala de fertilização in vitro. Então, assim, voltamos aos resultados práticos. 20 a 30 mil reais de custo por ciclo de tentativa, com 30 a 40% de sucesso. Então, ou seja, não é raro ter que fazer 2 ou 3 ciclos para conseguir ter um filho. Guarda sem pau. Né? É isso aí. Congela e já congela senzão. E já congela senzão junto. Né? Então, assim, que a ideia que dá é essa, né? Que é só congelar ali e tal, aí tira, né? Não, cara, isso aí é para ser usado em reprodução assistida depois. Isso tem um preço. E outra, quem paga a conta nessa história toda é a mulher, né? Que tem que passar por indução de ovulação, tem que fazer ecografia transvaginal com punção de ovário, que tem risco de perfuração, tem riscos para captar esses ovos. O cara só congelou o semenzinho, deixou lá e o resto tudo joga para cima da mulher, né? O cara só tocou uma mulher. Congelou lá e tal. Mas, cara, é bom lembrar que não é tão simples quanto parece. É essa que é a ideia. Né? Caro e complexo. Mas para tu não ficar triste aí, Vitor, eu vou falar não de dados científicos. Cara, todos meus amigos que tomam hormônio há 10 anos, todos conseguiram engravidar. Eu tô recém a 1, então eu tô bem tranquilo. Isso aí, Renan, agora vou ter que fazer uma observação. Isso aí é que nem aquele cara assim, não vou parar de fumar porque minha avó fumou até os 100 anos e não morreu de câncer de pulmão. Cara, isso não é estatística, né? Não, é que eu fui. Mas no TikTok funciona. Não é o dado, eu falei, não, é o dado científico, o relato de casa. Sim. Do churrasco. Meu, tu viu que o Robson engravidou? Tipo assim. Tia, vou trazer uma polêmica pra nós aqui. Boa! Assunto bem polêmico. O uso disseminado hoje em dia nas academias de tadalafila para pump no treino. Gosto. Cara, bom pra caramba. Gosta de usar da ideia, né? Cara, a primeira coisa, assim, ó, a tadalafila é uma droga segura. Né? Ela foi testada em altas doses, quando ainda em protocolo de pesquisa, doses assim muito altas, muito acima do valor que de uso comum, de modo que assim, risco realmente não vai haver, né? De forma importante. Só o que a gente tem hoje é um mix de coisas assim, cara, uma epidemia de uso de tadalafila para performance sexual. Cara de 18 anos tomando. Né? Todo mundo quer se garantir, né? Porque, sim, cara, a insegurança, como tá, junto com aquele dado do começo da taxa de impotência muito alta hoje em dia no cara jovem. Então, o consumo de tadalafila nessa população é absolutamente grande, né? E aí, para a academia, cara, eu acho que tem um misto disso, né? Porque, é um inibidor de fosfodiesterase 5. O que é isso? Uma enzima que predomina no pênis para dilatação de musculatura lisa cavernosa e não estriada muscular. Tem um pouco de efeito colateral de vasodilatação periférica, pequeno, não é tão grande assim. De modo que você diz assim, cara, muda. Porra, é como tu diz assim, bom, come direito,
treina que nem um cavalo. Tem o percentual de gordura baixo. O cara quer ficar vascularizado tomando Tadalafila e o cara é gordo, não faz dieta. Mas não, se cara. tu tá no limite, fazendo tudo Mas certinho, tu não precisa. 2, 3% a mais de ganho em algo, 1% a mais tá valendo. Se tu tá na alta mas daí performance. é só pra tu te admirar no espelho, cara. Hã? Não vai trazer mais resultado isso, cara. Mas acontece que tem um outro papo daí que rola no meio dos bodybuilder. Lá vem. Não é o meu meio ainda, Aí, mas eu acompanho eles, né, de perto. Que o Tadalafila, ele tem um caráter cardioprotetor para quem utiliza hormônio demais e tal. Então, assim, meio que esses caras têm problema de pressão, Cara, dependendo da quantidade do tipo de hormônio e tal. E aí eles meio que dizem o seguinte: toma Tadala que tá protegido. Tu já ouviu falar Eu acreditei. de uma expressão chamada bro science? A ciência do bro, né? É isso. É A isso. ciência do brother. Isso aí é a ciência de brother, né? Porque isso não está descrito em nenhum lugar, de efeito cardioprotetor, parará e tal. Na verdade, a grande pergunta foi, quando lançaram o Viagra lá no final dos anos 90, que houve alguns óbitos relacionados ao uso da medicação, era assim, mas pode fazer mal para o coração. Até hoje no consultório se escuta isso. Quando se propõe o uso de uma medicação para ereção, não, mas espera aí, meu coração, não. Na verdade é o inverso, quem tem o coração doente e depende de medicações para não infartar, que são os doadores de nitrato, não podem usar esse tipo de medicação, que não é o cara jovem do bodybuilder. Mas assim, esse efeito cardioprotetor da Tadalafila, da Sildenafila, Vanafila, seja lá o que for, isso não tem literatura, não foi feito para isso, né? O ganho é discutível, né, a vasodilatação que aumenta a circulação periférica, tem maior ganho. Eu acho que existem outras estratégias, vocês que são da área, muito mais eficazes que a Tadalafila. Tem. Agora eu vou te falar um negócio. Eu acho que usa a Tadalafila 10 miligramas todo santo dia é mais, porque sabe que os extremos de hormônio, baixo demais e alto demais, leva para impotência. Né? E então aí o uso da Tadalafila nesse cenário se justifica. O cara tomar 10 5 a miligramas. dose que os caras usam. 5 mg, todo Eu dia. já ouvi Pode falar de ser. gente usando 20 mg. É bom, mas aí eu vou te dizer, uns caras tomam umas doses de trembolona. Mas na verdade, Esse cara assim, viaja, mano. 5, 10 ou 20. O cara tá tomando trembolona, um monte de coisa, daí vai me dizer que a 5 miligramas. Aí o cara tá numa dieta com déficit calórico que já faz ele secar, toma uns pré-treinos cheios de vaso, enfim, de arginina, citrulina, e aí vai me dizer que a 5 miligramas de Tadalafila fez aumentar a vasodilatação. Mas soma com glicerina pra te ver se Cara. não dá um pump bacana. Cara, a verdade é o seguinte, tá? O Bernardo falou ali. Essa enzima, a fosfodiesterase 5, ela é uma enzima que ela é super presente nos vasos penianos. A expressão dessa enzima nos vasos musculares e músculo esquelético, ela é baixíssima. Então, independente da dose, o que vai ter de efeito vasodilatador muscular, que é o que o cara quer, é muito baixo. Cara, papel e caneta. Tá? Se tu quer um efeito de vasodilatação que realmente tenha algum embasamento, tá? É tu mexer com o ácido nítrico. De que forma? O Renan falou ali, L-citrulina. Tá? L-citrulina é um precursor de arginina. Ela, sim, em doses efetivas, 6 a 8 gramas, tá? Ela vai ter realmente um impacto ergogênico de fato. Real, documentado, tá? E mesmo assim, não é um troço muito expressivo, tá? Mas realmente, aí tu entra naquela assim, mas aquele pouquinho a mais. Porque o pouquinho a mais da Tadalafila é nada, tá? Um pouquinho a mais da citrulina, aí já é diferente, né? E o bom e velho, que aí tu vai botar nitrato direto para dentro, que é o bom e velho extrato seco de beterraba, ou suco de beterraba, onde tu consegue atingir, mas aí o extrato seco tem que ser padronizado, porque hoje a gente vê muita porcaria no mercado, né? O Renan pode me corrigir se eu estiver errado. Sim. A Tu tem que ATP padronizar suplementos tem um deles tribom com nitrato de... Né? Tu tem tem que que ter padronizar de arginina 800 a 600 a 800 miligramas de nitrato, né? E tem que ter pelo menos umas 6 gramas de arginina junto, porque o nosso intestino ele pode se alimentar da L-citrulina e não usar para o fim que a gente gostaria. Então, por isso é importante usar a arginina junto. Mas arginina, citrulina, muito legal o que o Leandro falou das doses. Mas o cara manda manipular ou compra um manipulado pronto. Eu manipular com 500 miligramas de citrulina, tu tá perdendo citrulina, dinheiro, cara. Um E aí graminha de É arginina. que daí fica caro. Vai fazer um combo desse, vai dar uns R$300 ou até mais. Ah, sim, sim. E daí fica
custo-benefício disso vale a pena só para tu ter um pumpzinho a mais? Quanto que isso vai se traduzir em hipertrofia, ganho de músculo? Cara, pouco. Já para performance aeróbica, top. Aí sim, por isso que todos os corredores utilizam o nitrato para performance esportiva. Então, para esse intuito, acho bem legal daí. Para ganho de massa muscular... Não, na verdade, esses efeitos vasodilatadores, eles são indiretos, né? É isso que está dizendo. Ele, na verdade, ele vai te aumentar o influxo de oxigênio no músculo, tu vai conseguir treinar melhor, estimular melhor aquele músculo e indiretamente vai beneficiar a hipertrofia, né? Então, isso do indireto é muito legal que o Leandro falou, porque funciona para creatina. Tu toma a creatina e não treina próximo da falha ou até a falha, não vai mudar nada. A creatina não te dá massa muscular, ela te faz, né, aumentar o teu estoque de ATP, indiretamente tu vai ter um ganho de massa muscular se tu treinou mais pesado, fez um treino ou com mais carga, mais repetição. Agora, se tu toma creatina e treina fofo, não vai mudar nada. Afinal, ela te dá mais uma repetição ali. Deixa eu te falar um negócio recente. A gente não tem muito tempo, né, Doc? Cara, desculpa, eu vou ter que interromper porque faltou uma pergunta da Tadala Fila, cara. Eu vi um médico falar, um médico bem conhecido, até não vou citar o nome, que quando se usa Tadalafila de uso contínuo por muito tempo, pode... Aí eu vou falar de uma maneira um pouco errada, acredito eu, mas daí tu corrige. Algum vaso cavernoso, não sei se é no pênis ou no testículo, prejudica, aumenta a espessura e depois prejudica a ereção, fluxo sanguíneo. Existe isso ou é bobagem? Cara, a situação que todo mundo pergunta é assim... Tu oferece, o paciente está com disfunção erétil. O cara com 50, 55, 60 anos de idade. Ah, não, eu não quero usar esse tipo de medicação porque eu vou ficar viciado, não sei o quê, porque depois não consigo mais não usar, não consigo mais ter uma ereção boa se não usar. O que acontece, uma vez estabelecida uma obstrução arterial, e isso é o processo que leva à disfunção erétil, é a obstrução arterial, aterosclerose. Né? E isso é uma coisa que nos acompanha ao longo da vida, mais rápido em uns, mais devagar em outros, dependendo do nosso estilo de vida, de modo que em algum momento a resposta da droga vai extinguir, vai acabar. Então, se tu pegar por esse lado, não, o uso contínuo da medicação leva a uma redução de atividade, de resultado. Claro que leva, porque a gente envelhece. Né? Tanto é que agora saiu uma tecnologia nova que chama terapias de ondas de choque de baixa intensidade. Não gostei. É? Não gostei. Já usou? Não sei. Ele tá usando todo dia, pelo visto. Não, essas ondas de choque são ondas acústicas, não são ondas de impacto, não choque elétrico, né? Prefiro estar da fila aí do táxi, não. É o único tratamento hoje conhecido que busca reverter o processo que faz neovascularização, criação de artérias novas no pênis para reverter o processo de aterosclerose, né? Então assim, mas só voltando à tua pergunta, cara, a tadalafila não tem nenhum efeito negativo a longo prazo, é uma droga super segura, uma medicação super segura. O que vai acontecer quando usado no cenário da disfunção erétil é que o processo de disfunção erétil é progressivo, a gente envelhece. Se você for pegar os estudos de longevidade, Massachusetts, Melier Study, aquele tipo de coisa, 40 anos acompanhando, qual é a história? Aos 40 anos de idade, 40% de disfunção. 50 anos de idade, 50% de disfunção, e assim sucessivamente. E vai aumentando a taxa e a severidade. E a droga vai segurando, o caminhão está descendo a ladeira, e o cara está puxando o freio de mão com a tadalafila, só que chega uma hora que a descida é inexorável. Frita, né? Não tem o que fazer. Então não tem, assim, a única complicação conhecida da tadalafila, embora questionável, porque as taxas dessa ocorrência é igual na população que usa e que não usa, é uma isquemia, uma neurite óptica, por isquemia, por baixa de pressão arterial no nervo óptico, que poderia levar à perda de visão, né? E isso está descrito em bula da tadalafila, embora os estudos mostrem assim, a taxa de ocorrência disso é extremamente rara e não há uma diferença clara entre usuários e não usuários de tadalafila. Então, resumindo, dá para usar em dose alta. Ah, quer usar 20 mg por dia? Pode usar, não tem problema, não vai acontecer absolutamente nada. A gente faz isso na disfunção erétil. Começa com 5, parou de responder, aumenta para 10, aumenta para 15, aumenta para 20, começa a juntar os doadores de óxido nítrico junto, que, cara... Concordo com você 100%. Não me dá ideia, doutor. Eu li uma vez... eu acho que eu li uma vez isso, me corrija se eu estiver errado. A própria L-citrulina, ela é uma terceira linha de auxílio no tratamento da disfunção erétil, não é? Todo o segredo nessa anticonversagem está no endotélio e está no óxido nítrico da ereção.
né? Então, se eu consigo fazer a cadeia do óxido nítrico funcionar e disparar depois de MP cíclico para frente, tudo que turbina essa reação química é benéfica para a ereção, que é o que os inibidores de fosfoesterase, de certa forma, fazem, só que aí com o apoio dos doadores de óxido nítrico na jogada, que aí entra, né, a citrulina e outros adjuntivos. Então, assim, hoje, aqui que a gente tem feito na Disfuncionality, o tratamento multimodal. Está dada a fila, mas nutracêuticos, com certeza. Deixa, acho que a gente parte já indo para o encerramento. Vamos falar de um assunto que está super em alta agora devido a uma série do Netflix, que é a série Olympus, né? Nessa série Olympus é uma série de atletas jovens que ficam num centro de concentração lá, né? De desenvolvimento esportivo. Ficção Não, é uma série mesmo, é ficcional. Na Espanha. E aí botou em voga de novo o famoso e queridinho de muitos clenbuterol. Porque o que acontece? Nessa série, o doping... Não é nada pessoal. É o assunto do momento mesmo. Porque o que acontece? Nessa série, o doping que surgiu por causa do clenbuterol. E colocou o clenbuterol de novo na voz do mundo, assim, sabe? Em evidência pra caramba. E, inclusive, na série é até um pouco diferente, porque eles mostram os bujão de hormônio, normalmente, só que, então, na série é injetável. E isso praticamente derrubou 70% da galera dos esportes ali e tudo mais, foi todo mundo expulso, etc. E aí colocou as pessoas e as pessoas estão comentando sobre o clenbuterol novamente. Cara, qual é que é a do clenbuterol de uma forma geral? Porque a gente encontra várias formas hoje, e aí indo num processo de solução do problema, às vezes de ansiedade, né, que eu tô com a saúde ruim, o estresse, então tá, vou iniciar um processo de emagrecimento, não consigo, tenho dificuldade, aí hoje o cara tem disponível nutricionista, às vezes o cara não se adapta ou também não consegue, a mente não vai, o cara tem as famosas canetinhas e aí o cara tem que avaliar e o cara descobre também que existe o clenbuterol que ajuda no processo, porque o cara talvez não consiga ficar tanto tempo no cardio e tudo mais. Cara, e também, por causa de ter colocado em voga o clenbuterol, começou a se falar que o clenbuterol também tem um efeito de ganho, ajuda no processo de ganho de massa e tal. Então ele começou a ganhar outras funções que eu nem sabia que ele existia. Para mim ele era só um broncodilatador que acabava emagrecendo. Agora ele também deixa o cara bombado. Diga-se de uso veterinário. Não, mas não é em todos os países. Não, tem países... Sempre quando falo que é pra defender, eu falo, tem países que o cara usa pra asma. Né? Se o cara usa pra asma, tá liberado. Eu queria botar isso aí na pauta aí da conversa. Olha, eu acho que é como o Leandro falou, assim, né? É uma medicação essencialmente de uso veterinário, né? Já começa por aí. Já começa mal. Começa mal. Agora, todos esses agonistas, né, de adrenérgicos, assim, que melhoram, né, são um tratamento da asma, em essência, né? Poderia ter um efeito benéfico no sentido, assim, né, de ganho respiratório, de performance nesse sentido. Mas, cara, não tem literatura para isso. Eu acho que o pessoal às vezes romantiza demais as medicações, atribui propriedades que de fato não existem, né? Então eu não vejo indicação, assim, nunca prescrevi na vida. E o clenbuterol é muito ruim para o coração, cara. Em doses, acelera demais, né? Em doses de uso para fins estéticos, ele é ruim para a saúde cardiovascular. Então você vai usar no curto prazo, mas vai usar a vida inteira, ficar dependente dele, cara, vai destruir o teu coração. Tá respondido, né? Muito bem. Uma perguntinha pra gente finalizar, que eu acho que é uma pergunta que também é a dúvida de muita gente, né? Como a gente vê cada vez mais crescente o uso de hormônios para performance nas academias e tal, que é o impacto do uso de testosterona e seus derivados suprafisiológicos na saúde prostática. Isso é bom pra caramba. Bom, primeira coisa, assim, ó, não há problema em relação a usar hormônio, normalizar hormônio, reposição, o uso suprafisiológico em relação à saúde da próstata. A história é muito longa, mas vamos deixar isso bem curtinho. Em 1941, Rudin e Hodgins resolveram fazer assim, ó, castrar pacientes com câncer de próstata, quimicamente falando com estrógeno, para ver se isso reduzia a doença. Tirar a testosterona como combustível da próstata. E a doença realmente regrediu. Em um caso, eles fizeram uma reposição de testosterona e a doença avançou. E aí ficou essa ideia.
Se eu castrar o indivíduo, a doença diminui. Isso a gente faz até hoje, né? Castração química em doença de câncer de próstata avançado. Só que ficou uma ideia perversa que dar testosterona, por outro lado, explode a doença prostática. Levou 80 anos para que isso fosse quebrado pelo Abraham Morgenthaler com a teoria da saturação, que diz o seguinte: a próstata tem receptores em número fixo, receptores androgênicos, que são 100% saturados com algo perto de 250 nanogramas por decilitro. Ter 250 nanogramas por decilitro ou ter 10 mil de testosterona não muda, porque não tem onde ligar isso a mais na próstata. Então, como é que começou a história? Bom, vamos repor então testosterona para todo mundo, beleza. Começamos a repor a partir de 2009. Então, assim, houve aquele boom de reposição, todo mundo à vontade, a próstata está equacionada e tal. E como é que isso foi evoluindo? Bom, e se a gente for tratar pacientes, por exemplo, que foram para a cirurgia radical, tiraram a próstata inteira, será que se eu der o hormônio aumenta a recidiva, a doença pode voltar? Totalmente seguro, dá para fazer. Vamos dar um passinho a mais? Radioterapia, que a próstata continua lá. E se eu der hormônio, será que acontece alguma coisa? Não acontece nada. E aí, a cereja do bolo. E aquele cara que tem uma doença de baixo risco, um PSA baixo, um câncer que não é agressivo, que eu não vou tratar. Hoje, grande parte dos pacientes de baixo risco entram em vigilância ativa, acompanhamento sem nenhum tratamento. E se eu der hormônio? Que é o que os caras estão fazendo agora. O que acontece? Absolutamente nada. Inclusive... Dose supra. Não, dose normal. Não é que não faz diferença. Sim, não tem os não tem, né? Não há essa relação direta entre testosterona e o câncer de próstata. Então, resumindo, hoje, no indivíduo que vai ser tratado do câncer de próstata, ninguém vai, assim, retirar o hormônio desse indivíduo. Pelo contrário, ele é um paciente como qualquer outro, está tratando o câncer de próstata, ou tratou, ou está em acompanhamento, tem baixa testosterona e tem sintoma, reposição, zero problema. Né? Isso é uma coisa que a gente ainda vê muita gente esperneando, né? Urologista esperneando, Sim. Oncologista esperneando, sim. Muito médico esperneando. Eu tive um paciente, olha, para ver aonde chega a insanidade, coitado, ele teve câncer bilateral de testículo em momentos diferentes. Resumindo, ficou sem os testículos, né? E aí, claro, reposição hormonal, não tem como não fazer. E aí o oncologista do cara suspendeu, porque isso vai aumentar o risco de câncer, o câncer de testículo vai voltar. Esse cara, da onde que tira isso, gente? Sabe? Então, assim, até o papel do podcast... Mas sem testículo é zero testosterona natural. Zero, tem que repor, não tem nada. Né? E aí, se não repõe porque pode voltar o câncer. Como assim? Da onde cara, tem uns julgamentos meio louco, né, Xê? Não, então aí entra a questão do que a gente está falando aqui, que é educação, né? Educação. Quando a gente está falando que câncer de próstata, testosterona e tal, a gente está dizendo para as pessoas que precisam repor hormônio, que elas podem repor o seu hormônio a despeito do tratamento do câncer de próstata que fez. Essa aqui é a verdade, né? Então, então, assim, é seguro, pode ser feito, né? Não tem nenhum problema. E a influência na hiperplasia? Vai pelo mesmo caminho, não aumenta o risco de hiperplasia da próstata também. O que é isso aí? É o crescimento da próstata, aumento sem tumor. Né? É um aumento benigno. Todo mundo vai ter, isso aí ninguém escapa. É só uma questão de tamanho. Esse é o famoso rendido, não? Não. É o cara com a próstata crescida. Entendi. Não, vocês não lembram dos caras que o cara até fazia o teste lá no... Isso é com hérnia. Isso é hérnia. Pode ser. Mas qual que é a relação aí desse teste mesmo? Do quê? Do exército ali que tem que... Pra ver a hérnia. Isso chama manobra de Valsalva. Aumenta a pressão no abdômen, se o indivíduo tem uma hérnia, ela aparece. E aí, claro, se o indivíduo for, vou entrar no exército, já tem uma hérnia, começa a fazer muita atividade física, a hérnia aumenta, vai ter que operar e tal. Normalmente esses indivíduos são descartados, né? Dispensados do serviço militar. Não, por que tem que ser pelado? Porque eles falam que é pra ver se pra poder enxergar. Porque aí no canal inguinal, se o cara tá de roupa, não tem como ver, né? Entendi. Ou alguma tara militar. Olha, hoje em dia, não sei. Vou me quebrar. Corta. Não, o exército não tá muito ativo, fica tranquilo. Bom, infelizmente estamos nos encaminhando para a reta final. Aí, Bernardo, eu gostaria que tu deixasse aí, a gente acho que foi bem interessante, acho que bem esclarecedora toda a conversa aí. E para finalizar, assim, em termos de, voltando aos primórdios, o início da nossa conversa, que recado que tu deixa, assim, para os homens em geral, né? Que tipo de autocuidado, que tipo de rotina, o que tu indicarias, assim, para aquela pessoa que tem dúvida, né, sobre consultar um urologista, enfim, né?
para essa pessoa no geral, assim? Cara, perseguir saúde. Seria esse o grande mote. Como é que persegue saúde? Primeira coisa, todo mundo diz assim, eu não tenho tempo de fazer atividade física. Cara, ponha isso como um trabalho. Eu vi uma vez o Leandro Hassum, lembra aquele que fez bariátrica e tal? Ele falava assim, né? Eu odeio academia, mas eu vou lá e penso, estou tomando o meu remédio. Né? Então é mais ou menos por aí. Assim. Então o indivíduo tem que pensar assim, a longo prazo. Né? Como eu vou chegar nos meus 60, 70, 80 anos de idade? Depende do que fizer hoje. Né? Então, se ele não fizer nenhuma atividade física, se deixar as comorbidades todas virem, e elas virão, né? Obesidade, diabetes, hipertensão, isso é o que mais mata, é o que mais traz problema. Então, e a única maneira de reverter isso é uma atividade física constante, constância e ritmo. Fazer o máximo de vezes que puder por semana, com a melhor intensidade que puder fazer por semana, comer razoavelmente. A gente sabe que hoje em dia ter uma dieta adequada não é fácil. O fast food é barato, é disponível, a comida boa é cara e nem tão fácil de estar à mão, né? Mas aí entra o pessoal da nutrição para ajudar. Então, assim, a ideia é manter uma rotina de atividade física como se fosse um trabalho. Acordei de manhã, vou para a academia. Minha última atividade do dia, no meu escritório, academia. Manter peso, né? Controlar a pressão, controlar diabetes, fazer exames periódicos, né? Rotina. Fazer exame uma vez por ano, pelo menos. Porque a gente recebe muito paciente que vê assim, não, minha saúde está maravilhosa. Ele não resiste, botou um esfígma lá para ver a pressão está alta, dosou, testosterona está baixa, viu tireoide, hipotireoidismo, diabetes, glicemia elevada, e às vezes o cara nem sabe, né? Então tem que fazer exame periódico e tem que ter, assim, perseguir atividade física regular. Isso aí é fundamental. Maravilha. Tá dito. No fim, o recado é sempre o mesmo, né? É sempre o mesmo. O cara levanta a bunda do sofá e faz o que tem que ser feito, tchê. Para de mimimi, tchê. Mas que troço! Não é por poderia acaso, ser melhor né? definido. É isso, cara. Tá aí no episódio 16, 18 do nosso Eu podcast. já perdi as contas. Essa é a mensagem. Termina Dormir, sempre né? a mesma mensagem. E dormir. É isso aí. Não por acaso, né, pessoal? Você que está nos assistindo aí em casa, não é por acaso que a gente finaliza sempre da mesma forma, né? Não é por acaso que nós estamos aqui todo sábado gravando, trazendo convidados para te motivar a tirar a bunda do sofá, porque isso é que vai modificar a tua vida a longo prazo. Você que nos assistiu até aqui, dê aquele like, faça o seu comentário, siga a gente nas redes sociais, não custa nada, é só apertar o dedinho ali, seja no celular, seja no computador. Agradeço, Bernardo, pela tua presença, foi extremamente bacana aqui o conteúdo. Renan, Vitor, Valeu. pessoal Obrigado. de casa, grande abraço. Valeu. Tchau.